Bom, a história do Hugo com o Flamengo tem alguns capítulos que foram enredados pelo presidente do Corinthians. Tudo que rodeia essa polêmica aí do Corinthians, do Flamengo, do Cuiabá, do presidente do Corinthians, rapaziada, a mídia desceu o sarrafo no Corinthians, rapaziada. Tá devendo Deus e o mundo, os caras não querem pagar, então se inscreva aí no canal para estar fortalecendo o projeto e assista até o final aí. Também deixa aí nos comentários o que você achou aí, também tá achando dessa patifaria que o Corinthians está fazendo com todo mundo que eles contratam, né, rapaziada? Abre o olho, Memphis Depay. Foi ele quem criou o enredo, né? Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10, pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador, paga 500 mil. Estamos entendidos, não? Sim. Essa parte está compreendida? Sim. Segunda parte, o Corinthians disse que compraria e pagaria o jogador até o dia 10. Não fui eu que disse não, gente, eu não assumi nenhum compromisso com o Flamengo. Quem assumiu o compromisso foi o presidente do Flamengo. Não pagou. O presidente do Corinthians, né, no caso, com o Flamengo. O Corinthians prometeu para o Flamengo. E o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians diz que vai pagar em janeiro e que ofereceu a mesma empresa que tinha oferecido como garantia do Mateuzinho. Sim. Que o Corinthians também não pagou. Vocês estão entendendo? Uhum. O Corinthians não pagou. E oferece a mesma empresa como garantia, que é a empresa que faz as placas de publicidade para Corinthians, Flamengo, mas para todo mundo, entendeu? É a mesma empresa. E o Flamengo falou, não, eu quero garantia bancária. E como é que vai arrumar? Vai ter que arrumar os 800 mil euros? Ah, não, mas pode pagar em 4 parcelas de 200. Para pagar em 4 parcelas de 200, tem que ter a garantia. E o Corinthians hoje, porque hoje é o momento, hoje não tem essa garantia. Então significa dizer que o Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro. De empréstimo. E cada vez que ele jogar contra o Flamengo, custa 500 mil reais. Perfeito? O Corinthians já gastou 1 milhão. Se colocar em campo no próximo jogo... 1,5 milhão. Já pagou no Campeonato Brasileiro, uma na Copa do Brasil. E vai pagar a segunda na Copa do Brasil. 1,5 milhão. O presidente do Corinthians entendia que esses valores seriam descontados do valor final. Não é verdade. Não está no contrato. Vocês estão vendo quanto equívoco tem o presidente do Corinthians? Quantos enganos ele tem nessa história? E agora fica essa marca. Vai comprar em janeiro. Até 31 de dezembro o Corinthians tem para comprar, certo? Sim. Que acaba o contrato dele. Se ele voltar para o Flamengo, eu não sei se o Flamengo vai aceitar os mesmos 800 mil euros. Porque aí já se faz um novo contrato, né? Esse então valor o Corinthians tem até dia 31 para exercer. Pagar a primeira, até 31 de dezembro, pagar a primeira parcela de 200 mil euros e dar ao Flamengo uma garantia bancária, uma carta bancária. Se o Corinthians não pagar, eu pago os 600 mil euros que ficaram faltando ou o valor final de 800 mil. O Corinthians hoje não tem essa carta. Aí os torcedores de lado a lado ficam se desentendendo nas redes sociais, porque do lado das redes antissociais, porque do lado do Corinthians o que os torcedores dizem é o seguinte: não, o Corinthians tem essa empresa, está lá a carta da empresa. Aí do lado dos torcedores do Flamengo falam, não, mas espera aí, é a mesma empresa que era garantia de pagamento em relação ao Mateuzinho, que o Corinthians não pagou e nem a empresa pagou. Então, assim, me parece um pouco estranho o Corinthians tentar que seja a mesma fiadora, né? O Flamengo não aceitou. Então, o Flamengo pode não aceitar. E o Flamengo não aceitou. Quer uma carta bancária. Ou agora pede o valor integral. Ou o valor final, se o Corinthians for pagar até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele volta a ser jogador do Flamengo. O Mauro está falando que essa é uma situação diferente porque a dívida ainda não existe, né? O que não existe é o acordo para o contrato futuro. Mas seja como for, mais 500 mil. E aí você vai só aumentando a conta. Eu acho que esses 500 o Corinthians vai ter que pagar. Acho que isso aí só a partir de janeiro. Sim. Ele não mais 500 mil. Já pagou 1 milhão, vai pagar mais 500 mil para ele entrar em campo. Coincidiu desses cruzamentos, né? O Corinthians podia estar cruzando com o Vasco, com o Atlético Mineiro e tal. Coincidiu de cruzar, enfim, com o Flamengo. E enquanto não formalizar isso, tem que pagar os 500. O que o Corinthians tinha que fazer até outubro era dizer ao Flamengo, vou comprar. Não necessariamente pagar. Porque o contrato é para pagar em 4 parcelas, janeiro e julho, né? 25 e 26. Era só garantir, vou comprar. E realmente o Corinthians deu como aval
uma empresa que a coisa não andou. Já não pagou uma dívida que existe. Porque ele estava como garantia no Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, aí é o que você falou, não, peraí, essa empresa, se não acertou aqui, vai colocar agora, até porque, assim, não é só porque ela não pagou, ela é idônea, ela não serve, não. É porque ela já está amarrada num contrato. Eu não quero amarrar a mesma empresa em outro contrato. O Corinthians está quase nessa. O Corinthians está quase pegando, esse mês dá para pagar esses 2, 3 boletos. O presidente do Corinthians disse aquele dia aqui com a gente, que ele chega lá e tem um pacote de boleto. Ele tem suporte para pagar 4, 5, ele só paga os 4, 5. Os outros 10, 15, 20 que tem lá, ele não tem como pagar. Mas aí eu Agora, acho que o exemplo do Depay se foi muito bem, porque assim, este dinheiro não entrou para o Corinthians pagar as dívidas, entrou para pagar o Memphis. Sim. Então, isso aí não vale. O presidente do Cuiabá sim. só cita o Memphis como uma referência. Sim. Né? Se pode fazer, por que não pode fazer para mim, entendeu? Sim. Porque na cabeça dele ele tem que receber. Não, aí ele toca nesse ponto. Se está devendo, como é que pode comprar alguém? Como é que pode fazer? Aí eu acho que esse ponto... que ele está levantando pode ser discutível. Mas do jeito que foi para o Memphis, não. Apareceu alguém lá, olha, eu te dou 57 aqui para você trazer um cara midiático. Não é para você pagar a dívida. Para pagar a dívida, eu vou te dar mais, sei lá, X, que é o contrato todo com esse patrocinador master. É isso que é diferente. Ozinho, eu tô pensando aqui, assim, a situação é insustentável, né? A gente sabe que se for para a Série B e tá correndo esse risco realmente nesse momento, a situação fica muito pior, porque diminui receita, diminui renda. Você jogou o futebol num tempo em que isso era muito mais comum, né? Clube endividado, fazer contratação a perder de vista, esse modelo de negócio, não pagar jogador, você também sabe bem o que é isso, e esse modelo de negócio, ele não está mais se sustentando, assim. Então, eu queria até que você comentasse um pouco da tua experiência em relação a isso e para a gente tentar entender o quanto isso é desconectado da realidade de hoje, né? A Leila deu uma declaração, a gente pode ouvir daqui a pouco, mas, assim, é preciso se reorganizar o futebol, Tetra. Sem dúvida. E o Corinthians, né, a segunda maior torcida do Brasil, um potencial incrível de arrecadação. Eu acho assim, o Fred Luiz é muito competente, ele chega agora, acho que chega com essa missão de tentar organizar isso. Não é fácil, as dívidas, foi falado aí pelo presidente, mais de 1 bi. Fica complicado, são dívidas que não é só dessa gestão, é claro. O presidente do Cuiabá tá reclamando aí, mas com certeza tem outros clubes que devem estar reclamando de outros jogadores, de outras negociações, porque quando vê a contratação ou quando vê o clube firmando uma parceria e é exposto os valores da parceria, todo mundo que tem ali uma ação, que tem uma coisa, é a minha hora de receber, é de, Mauro Naves, jogar lá no potinho lá e tentar ver se sai o seu nome. Então, assim, é complicadíssimo, é muito ruim esse momento, né, do Corinthians e de alguns outros clubes. Por isso a gente vê as SAFs entrando, vários clubes aí sobrevivendo, porque busca numa parceria de uma SAF comprar o futebol. O associativo fica ali recebendo uma verba desse contrato da SAF para essa verba fazer uma carteira com as dívidas que o clube tem para nessa carteira ir pagando aos poucos, né? E o futebol poder sobreviver com uma SAF nova. Não sei se o torcedor corintiano pode, mas muito assim, claramente olhando, eu só vejo uma solução para o Corinthians dessa forma. Como é que o Corinthians vai pagar 1 bi e não sei quantos? Como é que vai pagar tudo isso aí? Que está se falando do Cuiabá, mas tem dívida com um fornecedor disso, com um cara que não tinha um problema de marmita, tinha não sei o quê. Cara, é muita grana, é muita coisa que o clube tem para pagar ao longo aí do mês, né? E com as dívidas, com os processos que vem multas, juros. Você vê, a semana passada você estava de férias, Dani, teve exposta a dívida com o Carlos Leite. Brincadeira os valores, assim, eu fiquei com um empresário. Vocês se recordam, companheiros? Mais de 30 milhões, não sei, né? 34 milhões e mais 3 milhões.
Mais 3 milhões das custas do processo. Um empresário. Sim, a gente falou de mais Então, dívida. assim, é complicadíssimo. O presidente do Cuiabá, dando a opinião, ele não está errado de gritar ali, não. Ele não está gritando só pela dívida. Ele está gritando pela briga pelo rebaixamento. Bota pressão, fala disso, fala daquilo. Como o Pascoal falou, sempre tem uma reclamação pensando em algo a mais. Porque não é só a grana do Ranieri que está incomodando. Sim. Porque eu não sei se o Cuiabá também não deve alguém, não deve alguma coisa. Provavelmente tem também suas dívidas. Claro que menor do que a do Corinthians. Mas eu acho que essa briga aí, quando cita o Depay, que ele cita de uma coisa que foi muito pública aí, como foi o contrato do Memphis Depay. Então, assim, eu acho que tem também um pouquinho dessa coisa da briga ali pela zona de rebaixamento. Não, tem de inflamar. Exato, Zinho. Era isso que eu ia dizer. Tem de inflamar a torcida, porque o jogo agora, na volta da data FIFA do Corinthians, é em casa, mas o seguinte é contra o Cuiabá lá. Então já existe ali todo um cenário sendo criado para aumentar a rivalidade. Afinal de contas, o Corinthians está correndo risco de cair e o Cuiabá está um pouco melhor na tabela, mas também não está grandes coisas, não. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar a Leila aqui. A gente já vai falar do Hugo Souza, porque o Zinho falou, tem dívida. O Corinthians tem dívida com o Flamengo por causa do Mateuzinho e agora está tentando dar como garantia de pagamento pela compra do Hugo Souza a mesma empresa. Então, isso vai ser assunto já já. Mas antes, só para a gente fechar essa questão de fair play, a Leila deu uma declaração interessante recentemente também, falando sobre isso e o que ela espera do futuro próximo do futebol. O grande mal do futebol brasileiro é que é muito permissivo, tudo é possível. Eu nunca vi um cartola preso. Nunca vi. Então quebra seu clube e não acontece absolutamente nada. Então eu acho, inclusive, isso até, se der tudo certo, eu for reeleita presidente do Palmeiras, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre a implementação de um fair play financeiro no Brasil. Isso é um processo que tem que ser visto urgentemente, porque é injusto. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com clubes que não pagam absolutamente ninguém, mas contrata não sei como, aliás, eu não sei como o atleta vem para um clube que sabe que não vai receber. Sabe que o salário dele se paga de 6 em 6 meses. Poxa, não é possível. E o grande aliado dela é o Flamengo, né? Que o Flamengo também, o Landim já tinha dado um toque meio para cutucar o Botafogo, pelas compras que o Botafogo fez. Sim, ali o recado é para o Botafogo, só para o Botafogo, mas é um recado de fair play. O que o presidente do Cuiabá disse ali também, pode ser o seguinte, eu nem sei quanto é realmente esse valor do Ranieri, mas tipo assim, se eu tivesse recebido, eu talvez tivesse contratado os jogadores, eu poderia estar numa posição melhor agora. Sim. Porque eu não quero endividar meu clube. Eu não vou fazer o que o Corinthians, como ele está acusando, fez. Senão ele também poderia contratar vários lá, jogadores, de repente não conseguir pagar, aquela história toda. Então, olha, eu não vou fazer isso. É o que a Leila está dizendo ali. Eu pago tudo em dia e o outro não paga. Enfim, isso é uma discussão. O Botafogo paga em dia, né? Até onde a gente sabe, as contas do Botafogo estão em dia. A questão ali é de onde vem o investimento que não é do próprio futebol. Ele vem externo para ser colocado no Botafogo. Mas eu acho que isso começa a criar... É importante a gente falar sobre isso, Pascoal, porque isso começa a criar cenários dentro do futebol que não dão isonomia no campo. Né? A Leila coloca ali por um viés de alto de tabela, Botafogo e Palmeiras, tem o Flamengo junto. O e Flamengo, o Fortaleza. Não, e assim, o Flamengo vai jogar contra esse Corinthians agora. E se esse rapaz aqui fecha o gol? Sim, e se esse rapaz aqui pega tudo e elimina o Flamengo na Copa do Brasil? Tem mais uma... Ele pegou no primeiro jogo. Pegou, fez defesas importantíssimas. Isso aí já estão entrando em outra coisa. Esse rapaz está recebendo em dia, esse rapaz foi comprado pelo Corinthians, não foi pago ainda, porque a primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. Financeiro. Não, e o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar. Bom, então vamos supor que o Ranieri faz o gol contra o Cuiabá. Não. Vou dar outro exemplo, então, para te satisfazer. Isso aí é uma outra história. A história de Hugo com o Flamengo é diferente.